Estamos começando Sintonia Urbana, um programa da ASBEI, Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, com a OutV. É um programa de qualidade de vida nas cidades. Vai ao ar todas as sextas-feiras, ao vivo, na internet, a partir das 14 horas. O Plano Diretor de São Paulo, segundo o vereador Nabildo Bonduque, do PT, que é o relator da proposta da Prefeitura, poderá e deverá ser votado até o fim de abril. Ele pode mudar muito a vida de todo mundo na cidade e dos negócios também. O Conselho de Política Urbana da Associação Comercial de São Paulo fez um amplo estudo sobre a influência das mudanças propostas no comércio paulistano e na cidade de modo geral. Para falar sobre isso, estamos recebendo no Sintonia Urbana 3 membros dessa comissão. O empresário Antônio Carlos Pella, boa tarde, obrigado. O economista José Barati, muito obrigado. E o arquiteto Walter Caldana. Sintonia Urbana está começando com uma pergunta para os três. Nós vamos falar do plano em geral, porque, como eu disse, ele muda muito a vida da cidade. Mas ele vai influenciar, por mudar a vida da cidade, o comércio, né, os negócios, principalmente o médio e pequeno comerciante da cidade, que forma essa miríade de homens de negócios na capital paulista. Eu pergunto a vocês, do ponto de vista de cada um, da visão da associação, quais os pontos mais positivos para os negócios neste projeto de plano, que deve ser mudado muito lá na Câmara, e quais seriam os pontos negativos? Doutor Pella, você começa, por favor. Márcio, boa tarde, telespectadores. Eu acho que, em princípio, a melhor coisa que nós estamos tendo no plano diretor é que ele está sendo revisado, porque a cidade é um ente em constante mutação, e ficar durante muito tempo preso ao mesmo plano diretor é muito ruim. Quero dizer que o plano diretor é o princípio básico para a orientação dos empresários e de todos os entes e agentes que estão nesta cidade. Então, ele dá a diretriz de como a cidade pode se mover, de como a cidade pode funcionar. E é isto que está sendo procurado neste momento. Um ponto bastante positivo que está se estudando é fazer a cidade mista, multiuso em diversos setores. Em outros aspectos, levar um trabalho para as zonas de residência, pensar na mobilidade, pensar na cidade, afinal, que queremos e podemos ter. É isto que eu acho o principal ponto em discussão neste plano, nesse PDE, neste momento. Tubará? O plano diretor estratégico, até pelo nome, e ele dá ênfase à palavra estratégico, ele tem uma função muito importante, que é o de orientar o crescimento da cidade, né? E orientar neste sentido estratégico mesmo, né? De grandes linhas de desenvolvimento. Ele não pode ser visto como algo estático, e o Pella ressaltou isso bem, quer dizer, o plano ele acompanha a dinâmica da cidade, e a realidade se transforma e, consequentemente, o plano também tem que se adaptar à realidade. Ou seja, de um lado ele orienta, de outro lado ele se adapta, e nessa dialética você consegue fazer com que a cidade atenda melhor aos interesses dos seus habitantes. E aí nós estamos falando de interesses dos que moram, dos que circulam, dos que comerciam, dos que entram e saem da cidade. Caldana. Olha, de fato, acho que o Pella e o Bará já abraçaram bem a questão, mas eu acho que essa proposta apresentada pela Prefeitura e no momento estudada lá na Câmara, ela traz um aspecto, ela consolida um aspecto importante que já estava presente no plano em 2002, mas que infelizmente nós não tivemos, talvez maturidade, inclusive, nós estivéssemos no ponto para transformar em realidade, para materializar, que é a reocupação da cidade pelo cidadão. Eu acho que essa questão ela é muito importante, por quê? Porque se o plano propicia isso, se o plano coloca isso como diretriz, e se nós conseguirmos materializar isso, isso é bom para todo mundo. Isso não é bom apenas para o comércio, mas é sem dúvida bom para o comércio. Isso é bom para a sociedade como um todo, isso é bom para as pessoas, isso é bom para o mercado imobiliário, isso é bom para os movimentos sociais por moradia, isso é bom para as pessoas que sofrem hoje com mobilidade, ou seja,
São Paulo, em 40 anos, se desvinculou, o tecido urbano e o cidadão se desvincularam. E nós estamos entrando numa nova fase de recuperação da cidade pelo cidadão. O plano traz isso muito claramente e eu acho que é o seu aspecto mais positivo. Agora, vamos começar agora com uns aspectos específicos. Primeiro, eu estava presente no debate organizado pela comissão do CPU na semana passada, com a presença de 3 vereadores, né, inclusive Nabil Bonduque, e eu percebi do debate que o plano diretor em si, sem os seus complementos, ele pode ser mais confuso do que solução, porque depois você tem a lei de zoneamento e outros complementos. É essa mesmo a impressão de vocês também? Quer dizer, se não fizer uma mudança, você vai ter... Se não, as coisas não andarem rapidamente, nós vamos ter mais confusão do que acerto no início? Sem dúvida, José Márcio. O plano diretor, por si só, ele dá uma orientação, mas está ligado diretamente à lei de ocupação e uso do solo e à lei da construção civil. Então, essas 2 leis precisam ser reescritas acompanhando o momento atual, para que a cidade possa ser utilizada de uma maneira bastante clara. Não podemos esquecer que no uso e ocupação do solo tem a questão da água, dos rios, a questão sanitária em geral. E isso envolve também, eu quero fazer uma menção, nós deveríamos fazer alguma coisa de plano metropolitano, que tem que vir em seguida, porque hoje a nossa cidade está diretamente ligada às cidades circunvizinhas que formam a metrópole de São Paulo. E esquecer isto também deixa sérios problemas. Veja a questão do Rio Tietê no que diz respeito a saneamento, grande dificuldade para nós conseguirmos um saneamento total, porque outros municípios que não estão dentro da cidade de São Paulo poluem o rio. Bará, um dos aspectos que tem sido comentados, e o estudo aqui fala dele, eu estou com um resumo do estudo, é a questão do custo da construção. Eu vi alguns estudos que, dependendo da solução que for encontrada, você pode ter um efeito contrário. Primeiro, um aumento de alguns custos de construção. Essa é a primeira pergunta para você. Em seguida, você que é economista está mais ligado a este lado, eu pergunto o seguinte, eu vi lá muitos apelos, não só de vocês que estavam na mesa, mas de várias pessoas presentes nesse debate lá da Associação Comercial, muitos apelos para que o projeto fosse aprovado logo, porque o risco, se já até não está vendo, de uma certa paralisação dos negócios pela insegurança do que vem pela frente. Olha, José Márcio, essa questão do custo urbano, ela é muito ampla, né? E a discussão disso exige que a gente tenha um certo foco, né? Por exemplo, do ponto de vista das infraestruturas urbanas, quanto mais a cidade se espalha e menor a densidade de ocupação, a infraestrutura se torna muito cara. Se, ao contrário, você aglomera mais, oferecendo infraestrutura de qualidade, ela se torna mais barata, porque ela é dividida por um número maior de pessoas. Então, nesse balanço, quer dizer, qual a situação ideal, né? Nós temos um processo de urbanização que é, em parte, diferente do que ocorreu nos Estados Unidos, por exemplo, em parte ele se assemelha também. Quer dizer, o que aconteceu nos Estados Unidos? Com o advento do automóvel e com a facilidade que o automóvel oferecia de mobilidade, as cidades foram se espalhando para as suas áreas suburbanas. O que aconteceu? As áreas centrais foram se empobrecendo e as periferias foram ficando mais afluentes e mais ricas, com isso pagando um maior custo da infraestrutura. No Brasil ocorreu um fenômeno oposto, quer dizer, as periferias são muito pobres e as classes mais favorecidas se aglomeram onde existe infraestrutura, que são as áreas mais centrais. Claro que isso também não é tão rigoroso assim, porque em São Paulo nós assistimos hoje um processo também de migração de populações de classe média alta para a periferia. Então a questão do custo, só
resumindo, ela tem que ser vista do ponto de vista da cidade como um todo. Quer dizer, o quanto custa para uma cidade como São Paulo preservar as infraestruturas, ampliá-las e fazer com que elas sejam mais compatíveis com o padrão de urbanização. Certo. Caldano, nós conversarmos antes do programa sobre esse aspecto, sobre esse tema, e também eu li várias coisas, aqui mesmo o debate foi, o foco deste plano, dessa modificação do plano, está em dois eixos, né? Você bem lembrou, habitação e mobilidade. Isso não é pouco para um plano diretor de uma cidade, quer dizer, esse plano ele não deveria ser um pouco mais ambicioso, até porque também, pelo que eu entendi, muitas pessoas disseram aqui, ele concentra em alguns eixos, mas não abraça a cidade toda. De fato, o que é o documento básico elaborado pela Prefeitura, analisado pelo Conselho Municipal de Política Urbana, ele estava fortemente baseado nesses dois eixos. A questão da mobilidade, do transporte público e da mobilidade, e a questão da habitação, aí entendida nos seus dois extremos. A questão da habitação, tanto do ponto de vista do mercado imobiliário, quanto do ponto de vista dos movimentos sociais e do déficit habitacional. Como ponto de partida, indiscutivelmente, esses dois pontos são bastante importantes e necessários e estruturadores da cidade, sem dúvida nenhuma. No entanto, de fato, e a própria Câmara parece que está fazendo isso, há a necessidade de, a partir desses dois pontos, ampliar essa conversa. Então, nós temos as questões, desde as questões ambientais e de patrimônio ambiental, como as de patrimônio histórico, as questões culturais, ou seja, nós temos uma série de outras questões que o plano precisa procurar equilibrar na cidade, porque os interesses sobre elas são muito intensos e, de modo geral, muitas vezes antagônicos. Então, de fato, essa necessidade de ampliação é muito grande. Agora, é importante que fique claro e que a gente tenha realmente muita clareza sobre isso, é que o problema da mobilidade está diretamente ligado ao uso e ocupação do solo, que está diretamente ligado à criação de emprego e habitação. Tá, então, antes de eu fazer a pergunta, que vai ser exatamente sobre isso, eu gostaria só de ler a introdução, é pequena, não vou ler toda, do documento da Associação Comercial, que ele tem vários detalhes importantes, e eu gostaria de saber, esse texto, que são 9 páginas, está disponível na internet para as pessoas. Eu acho muito interessante que ele seja lido, mas eu só gostaria de ler o conceito dele aqui, que eu chamaria, que é a conclusão de que a metrópole que queremos, e for fazer a lista dos temas que estão aqui, se vocês quiserem depois comentar. Metrópole solidária, metrópole inteligente, metrópole competitiva, metrópole saudável e com equilíbrio ambiental, metrópole criativa, metrópole participativa, metrópole funcional, metrópole eficiente e metrópole responsável. Antes de fazer uma pergunta, uma resposta rápida. Vocês acham que é possível, em pouco tempo, conseguir tudo isso aí? Sim ou não? Eu acho que, para uma longa caminhada, precisa se dar o primeiro passo. E isso é o primeiro passo. Olha, vamos imaginar, tomando uma liberdade aí de comparação, não, claro, que o plano diretor seja uma espécie de constituição da cidade, né? Ele aponta os caminhos, ele aponta a direção que nós queremos seguir e quais são os aspectos principais que devem ser seguidos. Bom, o resto vem com o tempo e, enfim, são as leis, as chamadas leis ordinárias que complementam a Constituição. Caldano, você, eu acrescento como uma cidade mais bonita também. Pois é, não, eu acho plenamente viável. Nós temos que encarar uma questão de frente, que é o seguinte: para São Paulo chegar onde chegou, sobretudo no final do século passado, século XX, alguém há 100 anos atrás, há 80 anos atrás, há 60 anos atrás, tomou decisões muito importantes, muito corajosas e seguiu em frente. E fez a cidade que nós temos, com seus erros, mas sobretudo com seus acertos. Se nós hoje não tomarmos as decisões, nós, sociedade, poder público, não tomarmos essas decisões, aí nós vamos ter uma cidade do tamanho de São Paulo
só que sem a força de São Paulo. Então eu acredito muito que é possível. Acredito muito que é possível. Agora, as decisões corajosas têm que ser tomadas agora e apoiadas pela sociedade. Ô, Pela, a visão aí empresarial. O plano fala muito em adensamento, né? Ou seja, aproximar as pessoas do trabalho, tanto que você falou muito nos prédios multiuso, etc. Então, e outras coisas. E fala muito também em, por exemplo, olhando a cidade mais pobre, né, que é a Zona Leste, por exemplo, de transferir trabalho para lá, para que as pessoas precisem circular menos e possam usufruir melhor a vida da cidade, ter menos dor de cabeça. Olhando da situação atual, o empresário, o médio empresário, o pequeno empresário, você acredita possível fazer essa migração? Pegar alguém que está aqui, que ele vai para a Zona Leste, alguém que está aqui vai para a Zona Sul, é possível fazer essa migração ou é preciso de uma outra política além de apenas o plano diretor? Zé Márcio, antes de responder essa pergunta, eu gostaria de fazer alguns comentários a respeito desse documento. Ah, tá, ok. A Associação Comercial de São Paulo é uma entidade que defende os princípios republicanos, democráticos, da livre iniciativa, da sustentabilidade e do empreendedor. Então, preocupada com tudo isto, ela procurou fazer um documento, através do seu Conselho de Política Urbana, que tem no seu núcleo, no seu seio, o NEU, que é o Núcleo de Estudos Urbanos formados por pessoas do mais alto gabarito, que dedicaram um tempo do seu trabalho voluntariamente para fazer este documento, para que a gente apresentasse ao plano diretor, àqueles que têm a responsabilidade de traçar o plano diretor. Então nós fizemos isso e como fazemos em todas as atividades que são necessárias e que envolvem a cidade. Nós entendemos que São Paulo hoje é a principal cidade do Brasil e, quiçá, acredito com toda certeza, a principal cidade da América do Sul. É polo aglutinador de trazer grandes negócios, grandes possibilidades. Então, nós temos que ter São Paulo preparada para isto. Então, estas cidades que você mencionou, é exatamente dentro deste pensamento que foi feito o documento. Com relação à mobilidade que você colocou, nós pensamos o seguinte: o grande polo de expansão hoje da cidade é a Zona Leste. Na Zona Leste se tornou uma região dormitório. E chega a ser desumano fazer essas pessoas que lá residem enfrentarem 2, 3 horas de transporte público, de qualidade nem sempre a melhor, e para que a gente possa fazer vir trabalhar. Então, a ideia, sim, é levar indústrias para aquele setor e nós acreditamos que o empresário, e aí entra uma parte do poder público, conceda algum tipo de incentivo, algum tipo de isenção para que estas indústrias sejam transferidas para lá. Quando nós falamos de indústrias, não só de indústria, mas falando de serviços também, todos esses serviços que são grandes absorvedores de mão de obra sejam transferidos para aquela região, para que não precise haver isso. O custo da cidade, de infraestrutura da cidade, com as indústrias, o emprego nessa região, o custo desta infraestrutura seria bem menor. Para a sua visão desse aspecto, a transferência de trabalho de empresas, ou a criação de empresas no polo onde falta uma série de coisas, inclusive falta uma mão de obra mais qualificada, do ponto de vista econômico, o que é necessário? Você acha isso possível no curto, médio prazo? Antes disso, eu também queria fazer um comentário sobre esse documento. Quer dizer, na verdade, a grande contribuição que a Associação Comercial está dando, e mostrando isso claramente no documento, é que o plano diretor ele não pode ser visto apenas como um plano urbanístico no sentido convencional. Ele tem que incorporar no debate todas as questões econômicas, sociais, de sustentabilidade, enfim, toda a dinâmica da cidade, a inovação, a tecnologia. E isso constitui uma contribuição importante pelo seguinte, porque hoje, ao se discutir o plano diretor, já se está falando de outras coisas, além dos conceitos convencionais urbanísticos. Bom, com relação ao que você perguntou, exatamente a resposta se enquadra nisso que eu falei anteriormente, quer dizer,
Uma cidade como São Paulo, ela tem que encontrar caminhos para absorver essa periferia empobrecida, onde o nível de renda é baixo, onde os desequilíbrios sociais são muito elevados, para que a cidade ganhe uma homogeneidade no seu crescimento. E isso só será possível se houver uma transferência de atividades para essas zonas mais empobrecidas. Aí você pergunta, mas existe mão de obra qualificada? A mão de obra qualificada falta hoje em todo lugar, nas regiões ricas e nas regiões pobres. O que se tem que fazer é um programa amplo de treinamento, de inovação, de novos serviços que podem ser localizados nessa região. E eu não vejo problema quanto a isso. Claro que é um processo demorado, isso não se dá da noite para o dia, mas se houver uma integração de esforços entre a iniciativa privada e as ações governamentais, é possível que se faça isso sim. Do ponto de vista da sua ótica, como apressar isso, inclusive, para tornar essas regiões mais agradavelmente habitáveis também? Olha, Você massificar o lugar sem torná-lo mais agradável? na última resposta eu coloquei essa questão da coragem, né? A nossa sociedade, a sociedade paulistana, e quando eu falo a sociedade, eu estou me referindo a governo, população, enfim, nós realmente precisamos entender que nós estamos com uma certa acomodação. Se você vê a efervescência do Rio de Janeiro hoje, por exemplo, independente de qualquer outra questão, isso exemplifica muito bem o que eu estou dizendo. Por exemplo, no caso da Zona Leste, que se aplica à Zona Sul também, mas especificamente na Zona Leste, nós temos ali uma oportunidade estratégica, vamos dizer, da geopolítica metropolitana, que é a ligação do aeroporto de Cumbica com o Porto de Santos. Com essa ligação terminada, você vai fazer com que provavelmente uma porcentagem bastante significativa do PIB brasileiro passe nesse lugar. Não é possível que você não tenha como subproduto disso um desenvolvimento das áreas laterais. Ou seja, isso significa uma intervenção física, material, de monta e de porte que precisa ser feita. Isso vai implicar em desapropriações, isso vai implicar em drenagens, isso vai implicar num investimento significativo, mas tem que fazer e torna a coisa possível. De outro lado, nós temos uma outra escala e que São Paulo negligencia há meio século, que é a escala das pessoas. Então, São Paulo não cuida da arborização, São Paulo não enterra o fio. Então, como não enterra o fio, não pode pôr árvore. Aí, como não põe árvore, aumenta a temperatura média da cidade. Aí você aumenta o consumo energético. Bom, se você pega quilômetros e quilômetros quadrados na Zona Leste, salvo alguns focos específicos e alguns parques, com arborização mínima. Você tem que melhorar essa qualidade, você tem que melhorar a qualidade da cidade, ou seja, tem que pensar na macroescala, mas tem que pensar na escala do cidadão. São essas duas coisas que vão fazer esse desenvolvimento possível. E o plano diretor, rebato a sua pergunta, e esse plano diretor que está sendo discutido, ele está olhando essa escala? A escala do cidadão, eu creio que ele lembra que ela existe, mas ele não materializa. Até porque o instrumento que vai materializar isso, e foi a grande falta que nós não fizemos de 2002, é o plano de bairro. Porque nós temos, são 3 escalas, é o plano diretor, é o plano regional e o plano de bairro. O plano de bairro que vai cuidar disso. E a gente não pode parar na metade. Essa é a grande questão. Em 2002, nós paramos na metade. De 2002 para cá. Você está balançando a cabeça aí quando falou plano de bairro, o que você quer comentar? É essa complementação mesmo que precisa haver. Você tem a visão de um arquiteto que conhece a cidade profundamente e sabe que os problemas estão nos bairros. As subprefeituras deveriam estar trabalhando em cima disso, nesse aspecto, ser fortalecidas e fazer com que as necessidades aparecessem a partir dos planos de bairro para que a gente encontrasse uma solução. Bará, mas os bairros de São Paulo estão sendo desfigurados? Pois é, eu gostaria de... Você é carioca, né? Eu sou carioca, mas já estou há 32 anos em São Paulo. Eu queria pegar 2
comentários feitos pelo Pella e o outro pelo Caldana, que é o seguinte: o Pella disse que São Paulo é a principal metrópole da América do Sul, talvez até da América Latina como um todo, e isso é rigorosamente verdade e é um fato. São Paulo é um grande polo de atração de atividade econômica e de pessoas. Esse é o lado macro da questão. O lado micro que o Caldana levantou é a escala do indivíduo, a escala do conforto da cidade, daquilo que ela pode oferecer de vida confortável. No processo de globalização, o que acontece? Essas grandes metrópoles mundiais, elas disputam localizações, disputam empreendimentos, disputam inovações e focos de geração de tecnologia. Mas se você não tem o cidadão adequadamente contemplado com esse conforto urbano, essa metrópole não se encaixa no mundo globalizado. Ela vai ficando para trás. Ou seja, ela vai perdendo oportunidades de investimentos, de novas formas de produção, etc. Então, eu acho o seguinte: se nós não conseguirmos dar à escala humana em São Paulo, né, ao conforto do indivíduo, uma resposta adequada, e aí eu repito o que o Caldana falou, quer dizer, arborização, calçadas para o pedestre, amenidades, entretenimento, você vai ficar perdido no meio de uma competição muito forte que existe hoje entre metrópoles. É certo, olha, essa resposta de você me chamou a atenção por um tema que também foi despertado lá no debate. Numa interferência, o engenheiro Plínio Asman, que foi o primeiro presidente do metrô de São Paulo, pessoa importante nas atividades da cidade há muitos anos, ele fez uma observação interessante, que é a pergunta sobre a vocação da cidade. Isso. Ele fez uma pergunta sobre a vocação da cidade. Isso chama a atenção que, no entender dele, na análise, o plano talvez peque, porque esse plano não pensa qual é a vocação dessa cidade, que já foi industrial, já foi tudo. Se você não sabe a vocação da cidade, você pode endereçá-la para onde ela não quer ir, ou ela não está destinada a ir. Na visão de cada um de vocês. Começo com você, Caldana. Olha, qual é a vocação de São Paulo? Ou seja, para onde São Paulo tem ou vai se encaminhar, ou deve se encaminhar, digamos, vamos pensar nos próximos 50 anos, não vamos ser tão coisa de pensar em 100 anos, pelo menos 50 anos. Qual a vocação dessa cidade hoje? Na verdade, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura elaborou, em 2011, um plano extremamente interessante, extremamente sofisticado, chamado SP 2040, que foi um plano de longo prazo para São Paulo. Ou seja, qual é a cidade que a sociedade vislumbra para 2040. Infelizmente, isso é uma coisa que nós brasileiros temos que superar. Esse plano foi feito num ano eleitoral, ele ficou pronto numa situação pré-eleitoral e foi confundido como um instrumento eleitoral. Porém, foi um plano feito com uma metodologia extremamente interessante de consulta à sociedade. Foram consultadas milhares de pessoas e foi feito pela Fundação USP. Eu tive a honra de participar da equipe, com mais de 40 especialistas. E ali você tem um material riquíssimo que trata exatamente da questão da vocação de São Paulo. Quer dizer, e a vocação de São Paulo está claramente voltada para a questão do terciário produtivo. O que é o terciário produtivo? O terciário produtivo é a prestação de serviços muito ligada à produção, não apenas à troca. E isso é uma vocação histórica da cidade. E que pode sim se distribuir de uma maneira muito equilibrada pelo território. Isso é uma grande vantagem da cidade. Outra coisa, São Paulo claramente uma cidade empreendedora, todos sabemos, mas criativa, no sentido de que ela se reinventa muito rapidamente. O Pella falou no começo, tem que ser rápido isso tudo, sem dúvida. Então, o que nós temos que fazer é também começar a aprender com os nossos erros e acertos. A gente não pode querer todo o tempo achar e nos obrigar a reinventar a roda. Nós temos muitos acertos. O próprio poder público municipal tem grandes projetos engavetados
que precisam vir à tona e serem implantados. Bela, sua visão. É a mesma? Foi muito bom o Caldana lembrar do 2040. Nós participamos também e, basicamente, nós achamos a questão de longo prazo, de visão a longo prazo, e dos governos de plantão que vêm assumindo o executivo cumpram estes planos, porque é assim que a gente vai chegar. Agora, eu queria destacar uma coisa, Márcio, é interessante. Quando nós falamos de mobilidade dentro dessa discussão, a gente fala de metrô, a gente fala de trilhos elevados, a gente fala de ônibus, a gente fala de faixa, mas olha, para resolver isso nós temos o metrô, nós temos o ônibus, nós temos a faixa, nós temos os corredores, nós temos a bicicleta, nós temos as calçadas. Não se fala da calçada, é onde a grande mobilidade urbana do ser humano, que é que habita a cidade, que é para a qual a cidade é feita, não se fala das calçadas como está. Então, isto voltando dentro do 2040, é mais ou menos isso. Nós precisamos pensar em todas as atividades que envolvem para dar conforto a quem habita a cidade, que somos nós, seres humanos. Bará, a questão essa questão da vocação, e principalmente o que o Plínio queria chegar é o seguinte, que a cidade tem que partir para ser, até porque tem a maior universidade brasileira, uma grande universidade do mundo, um polo tecnológico. É essa a vocação? Sem dúvida, Zé Márcio. Eu acho o seguinte, as cidades, como a gente disse desde o início, são organismos vivos e dinâmicos, né? E a cidade se desenvolve independentemente do que o governo quer ou não quer. Se o governo é inteligente, ele tem a percepção das vocações e direciona as suas iniciativas, suas infraestruturas para fortalecer essas vocações. Se os governos são burros, eles não conseguem acompanhar essa dinâmica. De um modo geral, no Brasil, governos são burros, porque eles raciocinam em termos de extorquir a população com impostos e não devolvem a ela o que elas precisam de conforto, de civilidade na sua vida cotidiana. Então, o que acontece? São Paulo claramente tem uma dinâmica econômica e social que poucas cidades no mundo têm. Ela é de um vigor, de uma capacidade de renovação muito grande. Só que isso se dá de uma forma meio destrambelhada, porque não tem... claro que o setor privado ele não vai ficar esperando o governo definir qual o melhor caminho, qual é a melhor localização. E eu cito um fato interessante que é o seguinte, a indústria no passado, ela se desenvolvia e requeria aglomerações para polos industriais, que se aglomeravam para tirar vantagens de economias de escala, de economias externas, etc. Hoje em dia, com a globalização e com a informatização, as localizações não dependem mais de aglomeração. E o comércio e os serviços, por definição, eles são mais livres de se localizar. Eles não dependem de aglomerações. Então você pode, voltando ao caso lá da Zona Leste, você pode ter um grande desenvolvimento comercial de serviços e de indústrias, inclusive, modernas, porque elas não precisam estar presas a um determinado local. Basta que elas tenham infraestrutura decente e compatível com o que elas vão fazer. Você usou uma expressão aí que que é o chamado de extorquir impostos das pessoas. Esse tema causou certa saia justa, digamos assim, lá nesse almoço da CPU, por causa do IPTU, né, que a Associação Comercial foi uma das entidades que comandou a questão do tentar e conseguiu barrar o aumento que o prefeito queria dar para o IPTU. Pois bem, a gente olha a questão de um lado. Tudo que se quer fazer e precisa fazer na cidade tem um certo custo. Só que o poder público gosta, não só o municipal, mas o estadual, o federal, e se tivesse o mundial também, de tirar dinheiro para fazer melhor. Eu perguntaria para vocês como, sem extorquir o cidadão, sem extorquir a empresa, financiar as cidades brasileiras. Que esse parece o grande problema das cidades brasileiras. Elas trabalham muito e ganham pouco em relação ao governo federal, ao governo estadual. Essa é uma discussão que talvez não está sendo posta no plano diretor, mas me parece que ela deveria ser uma preliminar.
como financiar as cidades brasileiras. Cara, Olha, Zé Márcio, isso aí exigiria um outro programa. Uma outra faremos um outro discussão, programa, né? faremos um outro programa. Porque essa é a questão fundamental. Quer dizer, o sistema tributário brasileiro é tão absurdo, tão sem nexo, que ele favorece o governo federal, que é o grande apropriador de toda a receita tributária, e ele generosamente redistribui isso para os estados e para os municípios. Essa generosidade vem da época do Brasil colônia, porque é o poder absoluto do rei, né? Ele é que decide onde vai aplicar os recursos. Se você compara isso com as cidades americanas, por exemplo, e muitas delas estão em crise financeira, mas por uma série de outras razões, mas o poder local é forte, a arrecadação local é forte. Então você tem como prover os investimentos básicos da cidade. Aqui São Paulo está endividado, vai com o pires na mão pedir, por favor, que se transfira recursos ou que se amplie a capacidade de crédito da cidade para poder fazer os investimentos mínimos nas infraestruturas necessárias, entendeu? Quando você tem um problema de mobilidade grave, que em São Paulo não é um problema da cidade de São Paulo, é um problema do Brasil. Quer dizer, o governo federal deveria participar financeiramente da construção do metrô, por exemplo, e ele tira o corpo fora e não participa. Então, esse é o drama das cidades brasileiras. O tratamento que se dá às cidades, do ponto de vista tributário, ele é homogêneo. Quer dizer, a cidade de São João, da Boca do Mato e São Paulo tem o mesmo status tributário em relação à redistribuição de recursos. Então, isso é um absurdo. Quer dizer, por isso que eu digo, isso aí é uma discussão que exige um outro programa. É o problema mais grave que hoje afeta as cidades brasileiras. Agora, o que o plano diretor pode fazer? Quanto a isso, ele não pode fazer nada. Ele dependerá sempre desses recursos escassos. São Paulo é o maior gerador de tributos do país e recebe uma migalha de volta. Não é? Bela. Nesse almoço que você várias vezes se referiu, nosso presidente Rogério Amato encerrou exatamente defendendo essa posição. E ele começou defendendo, lembrando que a Inconfidência Mineira foi feita em razão do quinto, que eram 20%. Hoje já são quase 40%. Hoje já são quase 40%. Os contribuintes, nós, cada um de nós, não estamos mais suportando essa carga tributária, principalmente porque não temos retorno. A gente paga todo esse valor e não se tem retorno, porque o serviço público em geral, a educação, a saúde, transporte, as infraestruturas são muito ruins. Então, merece um outro programa para a gente discutir. Dentro daquilo que o Bará acabou de colocar com muita propriedade, esse sistema tributário precisa ser mudado, precisa ser encontrado um novo equilíbrio, para que as cidades possam receber aquilo que ela tem direito e dar, porque afinal são nas cidades que as pessoas estão. Geram os impostos. É impressionante essa inversão de forma com que foi feito. Vem lá de trás a questão do rei e nós não tivemos capacidade ou competência de podermos até o momento encontrar uma solução para isso. Caldana. Pouco a acrescentar, mas eu queria só lembrar algumas coisas e talvez lembrar a origem mais próxima deste problema que nós temos hoje de financiamento das cidades, que é a Constituição de 88. No Brasil nós temos o hábito de fazer as coisas pela metade. A Constituição de 88, que foi feita num momento muito especial do Brasil, estávamos deixando uma ditadura, ela avançou muito numa coisa que é fundamental e nisso o eterno governador Montoro e o Mário Covas tiveram uma participação fantástica, que foi a descentralização. E nós conseguimos vitórias enormes no aspecto descentralização em 88, no sentido de efetivamente reconhecer que o cidadão mora na cidade e, portanto, uma supervalorização dos municípios. Ok, só que, paralelamente, na mesma Constituição, houve o reforço da absurda centralização
dos instrumentos, sobretudo dos instrumentos orçamentários e da arrecadação. Essa contradição que está estabelecida desde 88 e desde 89 já se alertava que ela ia colocar todas as cidades em colapso, efetivamente se confirmou. Então, de 1990, vamos dizer, até 2014, são 25 anos, que efetivamente colocaram a cidade em colapso. Ou seja, nós fizemos a lição de casa pela metade e agora a solução para isso, no meu entender, eu sou um pouco mais radical nesse ponto, passa por uma revisão constitucional, ponto. Se não houver uma revisão constitucional, nós não teremos condição de reverter esse quadro que ficou pela metade. Tá certo, olha, vamos voltar ao nosso tema, não vamos fazer um programa desse sim, porque seria... Só posso dar um exemplo? Pode, claro. Que me ocorreu agora, enquanto o Caldana falava, justamente nessa época que ele estava se referindo, o governo federal começou a querer se livrar dos abacaxis que ele tinha, né? Dos déficits operacionais de empresas públicas do governo federal. E um exemplo interessante é que a Rede Ferroviária Federal teve um desmembramento, foi criada uma Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU, que operava trens metropolitanos em várias capitais. E eles resolveram transferir isso para os estados. E São Paulo ganhou de presente uma sucata, que era a CBTU, quando ele já tinha uma outra sucata, que era a FEPASA, nesses serviços metropolitanos. Ele teve que absorver tudo e criar a CPTM. Então, o governo federal não transferiu recursos para a recuperação desse sistema. Ele apenas transferiu o abacaxi e ficou na mão do Estado. Ora, o sistema de trem metropolitano em São Paulo ele é vital para qualquer processo de urbanização. E ele ficou sem essa função, até porque, durante muito tempo, ele teve com serviços de qualidade muito ruim. A partir do governo Covas, houve uma recuperação importante da CPTM e, sem dúvida, hoje, apesar de alguns problemas, ela está bem melhor do que era há 20 anos atrás. Mas o que eu quero mostrar com isso é que, para o governo federal, muitas vezes, é muito fácil ele, de fora, criticar, muitas vezes, a ação do Estado ou do município, sem que ele contribua para melhorar a situação. Só para lembrar, isso chegou a ser chamado de Operação Desmonte. Desmonte, exatamente. Então, olha, voltando aqui, né, vamos botar esse tema, voltando aqui, né, à questão urbana, olhando São Paulo, mas eu acho que se você tirar qualquer cidade brasileira de mais de 100 mil habitantes, essa é uma questão. É o problema do custo do terreno para se fazer qualquer coisa. Para fazer habitação popular, para fazer uma habitação de qualidade, sobe brutalmente, para você fazer rua, né? Porque para você fazer praças. Como resolver essa questão? São Paulo, por exemplo, pelo que eu vi alguns estudos até feitos pela ASBEA, vai ser difícil você fazer habitação popular dentro desse plano diretor, do que já existe mais o plano diretor. Está o custo. Como é que essa é uma questão crucial. Ela. Áreas numa metrópole igual a São Paulo são cada vez mais escassas, claro. O governo municipal ainda criou uma série de contrapartidas. Quando você adquire um terreno para poder construir em cima desse terreno, ele tem uma série de contrapartidas que isso vem acabar encarecendo o custo final daquele imóvel que você vai construir ali. Então é um problema que tem que ser resolvido. Agora, mesmo estando assim, eu quero lembrar você que grande parte das habitações sociais foram construídas pela iniciativa privada. Eu não lembro o percentual, mas é mais de 50% feito pela iniciativa privada dentro dos programas governamentais, ou federais, ou municipais mesmo, estaduais, foram construídos dentro disso. A iniciativa privada está sempre presente. E, aliás, ela é que é a grande mola dentro deste plano diretor, porque a iniciativa privada, os incorporadores, construtores estão sempre presentes fazendo evoluir a ideia. Eu não vejo muito como baratear custo dentro do município de São Paulo, uma vez que nós temos um forte sócio
quando a gente adquire um terreno, quando qualquer incorporador adquire um terreno para construir ali. Bará. Olha, Zé Márcio, eu acho que o plano diretor ele abriu uma porta importante para isso. Eu acho que isso é uma inovação que deve ser levada em conta, que é a possibilidade do uso misto, né? Quer dizer, na medida em que ele torna mais flexível a ocupação do solo e ele permite usos que se integrem socialmente, economicamente, ele está abrindo uma possibilidade, sem dúvida, de você baratear ou estancar um pouco essa elevação de custo. Por outro lado, eu acho também, isso é uma coisa que a gente aprende na faculdade, desde a época do Adam Smith, ele já dizia que produtividade representa a redução de custo, né? Então, na medida que você consiga fazer com que a construção civil no Brasil adquira níveis mais altos de produtividade, tecnologias mais modernas, métodos construtivos mais condizentes com as questões de custo que estão envolvidas, eu acho que há uma margem, sim, de avanço. É claro que a iniciativa privada, se de um lado ela tem que ser regulada no crescimento urbano, de outro lado ela também não pode ser tolhida a ponto de não poder ter iniciativa, né? Exatamente que impede, por exemplo, que você dê soluções mais modernas, mais condizentes, inclusive para a resolução de problemas sociais. Eu acho que se a gente consegue equilibrar isso, há um grande espaço aí de crescimento, sem dúvida. Aldana, desafio para o arquiteto urbanista. Ajudar eu a baratear acho, isso. Nós temos duas questões aí. Uma, o Bará colocou com muita precisão. Eu acho que enquanto nós tivermos o déficit tão grande, e eu não estou me referindo só à habitação de interesse social, mas em todos os perfis e níveis socioeconômicos, há um certo acomodamento. Então, por exemplo, o grau de reinversão, o grau de reinvestimento em pesquisa e desenvolvimento na área de construção civil no Brasil é indigente, é irrisório. Nós continuamos construindo prédios, muitas vezes, como se construía há 40 anos atrás. E prédios, inclusive, às vezes, de alto padrão. Ou seja, então, na verdade, esse é um aspecto, é a questão da produtividade. Mas existe um outro, e que eu sei que o que eu vou falar é muito polêmico, que é o seguinte. Um dos problemas é que o Estado no Brasil é o sócio ausente. Então, eu defendo que ele tem que ser o sócio presente, ou seja, poder público municipal, assim como é na França, na Inglaterra, na Alemanha e em várias cidades dos Estados Unidos, tem que ser um player de mercado, ou seja, ele tem que ter estoque de terras ativo, de ativos, e não apenas o estoque virtual, que é o que nós temos hoje no Brasil. Direito de construir X e paga e leva. Não, é estoque ativo de terra. Como se consegue isso? Não é só com desapropriação. Você tem direito de preempção, você faz estoque ativo. Grandes devedores de IPTU, você faz estoque ativo. Ou seja, você tem uma série de instrumentos. Nesse momento que você deixa de ser um sócio ausente e passa a ser um sócio presente, sentado na mesa, você fala, o meu terreno custa tanto, e o seu? Ah, o seu custa tanto? Bom, que é o que acontece. Então, nós temos que ter, sim, esse estoque ativo de terras. O plano diretor, infelizmente, não está colocando isso de uma maneira explícita. Como já foi dito aqui, está implícito. Mas acho que a gente deveria avançar muito nesse caminho. Infelizmente, o Sintonia Urbana desta sexta-feira chega ao fim. Eu quero agradecer a presença aqui do empresário Antônio Carlos Pella, boa tarde, muito obrigado. Do economista José Baratti, muito obrigado. E do arquiteto Walter Caldano, muito obrigado. Sintonia Urbana vai dar uma trégua depois do Carnaval. Afinal, como ensinava o poeta Cesso Ferreira, o pernambucano, ninguém é de ferro. Nós voltamos ao vivo na próxima sexta-feira, dia 14 de março, sempre às 14 horas. Boa tarde.